Olá, bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Falar é Fácil. E desta feita aqui convidando uma convidada especial, tenho o prazer de apresentar a minha querida amiga Wendy Tavares. Seja muito bem-vinda, Wendy. Prazer em recebê-la em nosso programa. Muito obrigada, passador, e obrigada também a toda a audiência. É um prazer enorme estar aqui. Eu te confesso que eu estou até um pouquinho nervosa, mas eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser bem proveitoso. Wendy é daquelas pessoas que encanta as pessoas por onde ela passa. Tive o prazer de conhecê-la numa empresa na qual ela prestava serviço, que é a RS Serviços. E lá, assim, né, quando nós fomos acolhidos, né, um acolhimento assim, de primeira categoria. E assim, aí estava num lugar antigo ainda, não era num prédio aqui próximo à Paulista, na Bela Sintra. Isso, era na Catão antes. Na Catão, hein? Assim, são 10 unidades diferentes, cada unidade chegava assim, todo mundo se levantava, né? A gente parecia uma rainha, né? Assim, uma questão de acolhimento, uma atenção, uma dedicação, sabe aquela, assim, atendimento de primeira qualidade? Eu não sei se foi você que implantou, se faz parte da cultura, de qualquer maneira. Que coisa linda aqui. É muito lindo. A gente chama isso de fit cultural, né? Quando os colaboradores têm os mesmos valores que a empresa. Tá. E os meus valores são os mesmos que o da RS Serviços, então isso entrava ali em consonância e aí eu conseguia transmitir e ali personificar o que era ser RS Serviços. Uhum. Bom, o Wendy é assim, uma pessoa especializada, tem muitas qualificações. Se for falar tudo que ela fez e faz aqui, vai demorar o tempo do programa, mas especialista e mentora em vendas e relacionamento, líder em vendas humanizadas, estudante do mercado de alto luxo. A sua jornada como líder executivo é guiada pela paixão em construir conexões e resultados transformadores. Mais de 10 anos de experiência em vendas, relacionamento, marketing estratégico, também no setor de facilities e segurança. Isso aí. E se orgulha em desafiar paradigmas e inspirar novas lideranças. Olha que coisa bonita isso, não é? Possui a capacidade de criar estratégias inovadoras, formar equipes de alta performance, implementar práticas humanizadas que geram conexões entre marcas e clientes. Também ela tem uma qualidade, um trabalho que ela desenvolveu, que é CEO e fundadora do Clube W Condo. É isso, o Clube das Mulheres que atuam no mercado condominial. Uhum. Não pode falar só o Clube das Mulheres, porque senão já pensa que é outra coisa. Que é a maior comunidade profissional no setor condominial, conectando mais de 200 mulheres líderes, empregadoras no Brasil. E também assim, a responsabilidade pela expansão desse clube no Brasil, com a presença consolidada, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso mesmo. E também em Minas Gerais. Desenvolvendo parcerias e eventos exclusivos que combinam negócios, sororidade e também inovação, criando um modelo de comunidade e referência, network e fortalecimento feminino no mercado condominial. É isso. Eu vejo assim, que é uma pessoa ativa, né? Muito. Minha cabeça... Começar falando um pouquinho sobre esse clube que você criou, que desenvolveu, e já tem mais de 200 mulheres participando disso. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma cria sua, um trabalho que você fez, desenvolveu. Meu com a minha sócia, né, a Dil Melo, e ela é lá do Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu conheci a Dil há mais ou menos uns 4 anos atrás, e ela do Rio, eu daqui de São Paulo. O que aconteceu? Eu tinha vontade de iniciar relacionamento com as mulheres lá do Rio de Janeiro e ela tinha vontade de iniciar relacionamento com as mulheres de São Paulo. Atua também no mundo condominial? Também? Sim, ela é diferente de mim, né? Eu atuava numa empresa de serviços e segurança para condomínios e ela é uma organizadora de eventos do mercado condominial, né? Então a gente se conheceu porque... Juntaram forças diferentes, uma complementando a outra. Exatamente. E aí a gente fazia muitos briefings pensando sempre na experiência de quem ia visitar os eventos, que ela organizava a IRS Patrocina, né? Então, a gente, nesse relacionamento nosso, a gente pensou, por que não aumentar isso, né? Entendi. Então, a gente unificou as nossas redes e ampliou, demonstrando para o restante do mercado condominial o quanto que a mulher vende, o quanto que a mulher conquista, o quanto que a mulher fala. Por quê? Até a formação do Clube W Condo, a gente via que existiam sim mulheres que eram referências no segmento delas, referência em medição de água, referência na sindicatura profissional, referência em administração de condomínio. No entanto,
elas não eram vistas. Sempre quando tinha que falar em nome da empresa, elas colocavam outras pessoas, normalmente homens, à frente das câmeras e elas ficavam na retaguarda. E aí a gente começou a identificar esse padrão e falar, não, você é quem está à frente da empresa. Claro. Se é você que resolve, se é você que tem um relacionamento, é você que tem que estar. Quanto tempo existe já esse curso? 1 ano e meio. 1 ano e meio a gente já fundou o Clube W Condo, foi no dia 14 de maio de 24. E aí, esse ano, em 25, a gente completou 1 ano e agora a gente já está em setembro, né? Então, já deu 1 ano e meio. Você, assim, ela tem a ver com esse mundo condominial, são líderes, são pessoas que criam condições nesse ambiente. E, além disso, também esse lado da sororidade. Qual é essa relação, como é que é esse trabalho que você criou especificamente para mulheres? E até que ponto que isso está gerando, assim, um efetivo trabalho e trazendo para as empresas, obviamente para as próprias empresas, das próprias pessoas e também para o mundo condominial um resultado melhor. A gente trabalha muito a questão do netweaving, né, que é demonstrar para a mulher que além do network, ela pode se conectar verdadeiramente com as demais, tirando aquelas barreiras que normalmente a gente tem. Né? Então, se a gente parar para ler livros de antigamente, ouvir dicas que nos davam para o mercado corporativo, sempre falavam assim: é necessário separar a vida profissional da vida pessoal. Isso hoje em dia já não existe mais. É verdade. Né? Porque nós não somos 2 pessoas. Nós somos um ser humano que tem, sim, as suas ambições, os seus desafios profissionais, mas o lado pessoal, ele está ali. Está intrínseco, não tem como você falar, eu só vou atender o telefone quando eu estiver saindo do meu trabalho. Pode ter qualquer tipo de intercorrência. A mulher que atua no mercado condominial, assim como a mulher que atua em qualquer outro mercado, tem filhos, tem casa, então ela precisa sim ter essa flexibilidade. Tem marido. Normalmente, né? Normalmente tem marido, ela precisa ter essa flexibilidade e ela precisa enxergar isso na outra. Então o Clube W Condo, ele vem com essa missão de demonstrar todas as fortalezas dessa mulher atuante no mercado condominial, que é uma mulher extremamente dinâmica, assim como eu, assim como a Dil, mas que também tem as suas fragilidades, que também durante muitas vezes ela precisou se masculinizar, ela precisou ser mais rígida na fala para chegar onde ela chegou. Tem muito disso. Que lida nesse mundo aí. Tem muito disso. Porque o mundo condominial, aparentemente, parece que é muito de homens, né? De mundo machista. Quando você pensa em síndico, você nunca pensa síndica. É verdade. Quando você pensa em gestão de um condomínio, você sempre vai pensar no lado masculino. Mas por que isso? Porque é um cara que tem que ser briguento? Porque as pessoas são chatas, são briguentas? Ou porque é uma questão de mentalidade? Eu acho que é uma questão de mentalidade. Foram os homens que começaram, né? Então, não foi a primeira síndica, foi o primeiro síndico. Normalmente, é aquele perfil que teve uma carreira ali dentro de alguma área de contabilidade, ou de engenharia, ou de administração. Historicamente, os homens começaram a trabalhar antes do que as mulheres, né? Não tem muitos... Se aposentaram em certo momento. Exatamente. E começaram a cuidar dos seus condomínios. Só que hoje a sindicatura, ela não é uma profissão legalizada, mas existem muitas, centenas, milhares de pessoas que sobrevivem da sindicatura, que a gente chama sindicatura profissional. Então, isso também acabou despertando a atenção da mulher. E a mulher, muitas vezes, passador, e quando ela se apresenta numa assembleia para ganhar, né, para se candidatar a ser síndico, às vezes ela ainda ouve: ah, mas e se estourar um cano, você vai saber arrumar? O síndico também não arruma. Não é ele que vai mas arrumar. Por ser uma tarefa teoricamente masculina, existe essa ressalva em relação ao perfil feminino. Tem uma síndica que eu conheço, uma pessoa de nome Valéria, ela vai saber que eu estou falando dela aqui agora. Mas ela, assim, ela tem um condomínio, tem vários prédios. É muito dinâmica, ela agita. E, assim, ela é firme. Tem que ser firme. Ela é briguenta, mas não no sentido da masculinização, no sentido de ser firme, ser assertiva, de enfrentar, de peitar situações e realizar tudo aquilo que precisa ser realizado. Construindo. E outra, com uma idoneidade a toda a prova. Porque também esse é um viés que tem ali no meio desse meio que tem muitas pessoas que acabam, né, ganhando por fora. E infelizmente... Acho que ainda tem isso. Tem, né, infelizmente tem. E os maus acabam prejudicando os bons. Os bons, claro. Né? Ou em todas as linhas. Exatamente. Mas como você mesmo disse, em todas as linhas, em todas as áreas existe isso. Né? E a síndica profissional, ela também precisa muitas vezes demonstrar mais transparência do que o homem.
né? Então, quando a gente pensa ali no grupo de conselho, normalmente são homens que formam um grupo de conselho e muitas vezes não são as mulheres que apoiam a candidatura de uma outra mulher. Wendy, você, assim, eu gostaria que falasse um pouco sobre a sua carreira. Ah, legal. Sua formação que você fez, depois como é que você, vereador, entrou nesse mundo condominial e o trabalho que você fez. Eu tive o prazer de te conhecer quando você atuava na RS Serviços e fiquei encantado, né, pela maneira como as pessoas te tratavam, pelo reconhecimento que você teve, pelo poder que você tinha de influenciar tantas pessoas e os resultados que você trouxe para a empresa, na própria evolução da empresa, nesse tempo todo que você esteve lá. Mas que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória. Eu acho que o grande segredo é o 1 a 1. O grande segredo é você criar relações com as pessoas de forma individual. Quando você tem relações verdadeiras de forma individual, e aí quando você vê esses indivíduos em grupo, a gente acaba tendo respeito. O respeito, ele não vem por cargo, ele não vem por tempo de casa. O respeito, ele vem justamente pela admiração e a segurança que aquela pessoa tem em mim e eu tenho nela. E essa segurança, ela só existiu porque em algum momento a gente se comunicou, no momento bom ou no momento ruim, e ela entendeu que eu precisava dela e ela precisava de mim. Né? Então, quem trabalha na área de vendas, normalmente, é o front. É quem está na linha direta com o cliente. Então, todo o trabalho de todas as pessoas do administrativo de uma empresa, ele é representado pelo vendedor. E aí eu falo que um bom vendedor, ele vende para fora primeiro, para atrair clientes, mas depois ele vende aquele cliente para dentro. Porque as pessoas precisam acreditar, né, naquele projeto, naquela audácia, naquele novo produto ou serviço que às vezes não existe ainda. Né? E o vendedor, ele tem que ter muita criatividade. E eu acho que criatividade é o que me define. Né? Eu sou uma pessoa extremamente criativa, minha cabeça não para de inventar produtos, soluções, CNPJs. E quando eu me formei em rádio e TV, aqui em São Paulo, quando eu tinha 21 aninhos, eu não tinha conseguido nenhum estágio na área, eu não sabia que era uma área estritamente fechada como é. Né? Quem trabalha em rádio e TV sabe. Eu vim descobrir isso quando eu estava no último ano, na hora dos estágios. Porque daí eu vim aqui para a Avenida Paulista, vinha visitar as emissoras, a Gazeta ali, a Paulista 2200, né? Ali tem um monte de rádio e a gente tinha que passar determinado tempo dentro das rádios conversando com as pessoas. Poxa, como que você conseguiu trabalhar aqui? Como que você entrou? Ah, eu sou sobrinho de fulano. Ah, eu sou afilhado de ciclano. Então, sempre tinha algum laço familiar ou amigável com alguém que tinha puxado. Nunca ninguém falou assim, ah, eu mandei o meu currículo e... Nunca. Então, pelo menos na época que eu me formei, em 2011, foi assim. E aí... Como eu não encontrei nenhum estágio na área, eu gostei muito da área de marketing, dentro da faculdade de rádio e TV tem essa matéria. Eu falei, cara, meu pai mora na Suíça, eu vou pra lá, aprendo francês, aprendo uma língua e volto. Quando eu cheguei na Suíça, eu entendi que eu não ia aprender francês em 3 meses. E aí, eu entendi que lá também tinham ótimas escolas. E aí eu aprendi o francês, aprendi um pouco de inglês e um pouco de italiano. E quando eu consegui o nível bom de francês, eu fiz alguns cursos lá. Eu fiz curso de vendas de luxo e também fiz estratégias de marketing, né? Marketing operacional estratégico, que é desde o conceito de quando você pensa numa empresa e aí tudo que você vai fazer para conseguir fazer com que essa empresa nasça, evolua, cresça e se venda ou continue ali. Nesse sentido. E aí eu terminei esses cursos, não moraria na Suíça por mais tempo do que eu morei, porque eu sou uma pessoa muito animada e Isso é verdade. A minha característica pessoal... Ela agita mesmo, criou esse grupo das mulheres, fez e agita e faz. E essa minha... Dá palestras em relação a marketing pessoal, em relação a dress code. Que é de acordo com a minha própria experiência, né? E aí eu entendi que esse meu perfil não ia casar com um perfil de lá, então eu ia ser uma pessoa insuportavelmente feliz, ou eu ia me tornar uma pessoa
razoável, triste quando tá frio. Aí escolheu. Eu falei, não, peraí, eu sou feliz. O que é isso? Eu vou pro meu Brasil, vou voltar, não quero nem saber. E aí eu voltei pro Brasil e na sequência eu já entrei na RS. Então, toda aquela minha vontade o desejo de ser brasileira, de viver o Brasil. Eu fui pro Rock in Rio, comecei a desfilar no carnaval. Eu vivi como se eu fosse uma gringa que tivesse tido a oportunidade de virar brasileira. E aí eu coloquei toda essa energia na RS. Quando eu entrei na RS, eu entrei como assistente de vendas, né? Então, comecei pequenininha, num cargo bem básico, só que eu vim trazendo toda a minha bagagem, tudo que eu tinha aprendido na Suíça, eu vim aplicando. Óbvio que comecei a ter bons resultados. E aí isso acaba chamando a atenção, né, da diretoria. Na época, a gente não tinha assinatura de contrato digital. Então, cada vendedor tinha que imprimir o seu contrato e levar para o diretor assinar. Então, eu batia na porta do nosso diretor. Toda hora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Caramba, o que é isso aqui? E aí foi bem bacana. Nesse sentido, eu dei algumas sugestões para melhorar o marketing da empresa. E aí ele já me colocou na reunião de marketing, que antigamente não tinha departamento de marketing lá, era uma agência externa que ditava todas as regras e vinha no final do mês entregar um relatório. Isso. Quando você não tem conhecimento, que lindo, obrigada. Muito sério. Quando você tem, você questiona. Por que isso? Por que não aquilo? De que maneiras pode ser feito melhor? Exatamente. E aí a gente, enfim, optou por fazer a substituição dessa agência. E aí eu toquei essa substituição e aí acabei fundando o departamento de marketing. Aí a gente foi para as redes sociais, a gente inventou o LinkedIn da RS, o Facebook, o Instagram. E aí a gente realmente conseguiu se tornar uma marca amada, né? É uma empresa que eu admiro muito. Eu também. Primeiro assim, pelo envolvimento das pessoas em relação aos valores. Sim. E você falou isso, uma coisa que marcou bastante, assim, que os valores das pessoas são congruentes com os valores da empresa. Existe assim uma sinergia, um ambiente onde todo mundo colabora com o outro e todo mundo cresce nesse sentido. E como é que foi então para você viver essa experiência, trazendo o que você tinha de melhor e os seus valores correspondentes aos valores da empresa e o contrário também, sendo verdadeiro, formando essa integração, essa união? Foi lindo demais. Até hoje a RS faz isso, que é investir nos colaboradores, né? Então, a gente está sempre tendo cursos, palestras, agora temos o Summit, né? Então, isso fazia muito sentido para mim. Então, estava muito de acordo com o que eu estudei lá fora, né? Então, quando a gente está na posição de vendedor, você precisa acreditar naquilo que você está vendendo. E eu acredito, né? RS, eu vendia com todo o meu coração. E a RS teve, assim, um crescimento vertiginoso em pouco tempo. Sim. Porque ela é de uma empresa pequena, que tinha, assim, várias unidades, onde você acabou de falar, depois agora vê que está num prédio, aqui perto da Avenida Paulista, na Bela Sintra, e assim, bonito, e os detalhes que tem. Um dia eu estive lá, tive o prazer de visitar algumas vezes a RS, e na primeira vez que cheguei lá, assim, deixei meu carro lá no estacionamento, fique à vontade, seu carro vai ser bem cuidado. Entreguei na mão lá do manobrista e alguém falou assim, esteja preparado para uma surpresa. Meu carro estava sujo, estava assim, na segunda-feira, voltar de uma viagem assim. Na hora que eu fui ver meu carro, eu falei, não, esse não é o meu carro. Meu carro estava sujo. E me entregaram um carro limpo, lavado, cheiroso. Eu falei, nossa, não, uma lembrança da gente. E assim também um porta-lixo assim que você pendura. Eu falei, caramba, olha que um cheirinho, uma aguinha. Ou seja, é um pequeno exemplo de muitos outros exemplos que mostram a filosofia, a mentalidade e o cuidado, né? O atender bem, né? E eu tenho isso dentro de mim. Quando eu era pequena, eu frequentava a igreja messiânica, que tem ali muito essa questão do critério do dom de servir, do quão importante é. A messiânica tem o jurei, que tem a ver com a posição de mãos, para a administração, ajudar outra pessoa a ser a melhor pessoa. Reiki, né? Tipo reiki. E eles têm a cultura do belo. Então, como eu disse, era uma congruência de valores. Então, tudo que eu via ali me fazia muito sentido, e faz muito sentido. E falo, cara, eu vou abraçar isso aqui, porque eu tenho certeza absoluta que eu, como mulher, jamais teria essa mesma oportunidade em nenhuma outra empresa do nosso segmento. Tá. A gente, mesmo tendo toda essa questão... Ou talvez o desafio fosse maior, mas para você implantar toda a sistemática. Exatamente. Então, não foi eu que implantei.
entendeu? É uma coisa da diretoria. Então, o exemplo, ele vem de cima e quem está abaixo desenvolve isso ou não. E se a pessoa também não entrar na mesma energia, muito obrigada, beijo e tchau. Nesses últimos anos, como você mencionou, a gente cresceu bastante, a RS... Enfim, teve grande destaque em alguns segmentos e aí a gente acabou tendo que contratar pessoas do mercado para agregar conhecimento, que a gente entendia que tinha que agregar, mas quando a gente falava no quesito do atendimento, a pessoa não tinha essa energia. Então, tinha todas as habilidades necessárias para a vaga, às vezes estava até acima do que a gente esperava, mas não dava bom dia para auxiliar de limpeza. Isso. Ignorava o porteiro, que é a nossa raiz. A gente, né, a RS vive de auxiliar de limpeza e de porteiro. Então, eles são os nossos maiores clientes. Né? Então, quando a gente entendia que não tinha fit cultural, eu acho que era uma seleção natural. Uma coisa que eu vi várias vezes e acredito nisso que eu vou te falar. Que um dos critérios fundamentais no processo de recrutamento e seleção não é apenas analisar a competência das pessoas, também, eventualmente, algumas atitudes, mas, acima de tudo, os valores. Total. Se os valores não são congruentes com os valores da empresa, e a pessoa entra por uma necessidade, precisa trabalhar de qualquer maneira, não vai ficar. Da mesma maneira, se a empresa não tem esse cuidado de avaliar, mensurar, ter uma ideia exata de como é que a pessoa pensa, sente, como é que ela reage, age, e ela admite uma pessoa, não vai ficar também, porque foi uma admissão errada. Então, eu penso que é um ponto fundamental e importante nesse contexto de recrutamento e seleção das pessoas. Mas é uma pessoa que tem potencial, tem um currículo, como você acabou de falar, muito superior até a própria condição da vaga. Mas se a pessoa não bate, até talvez seja um teste, se ela não cumprimenta o porteiro, não trata bem com a educação, e trata, assim, uma pessoa subalterna, uma pessoa mais humilde, não trata bem, essa pessoa já não nos serve. É isso. É uma evidência de que não está fluindo na mesma energia. Né? Eu acho que o grande desafio para quem trabalha na área de recrutamento e seleção é realmente ter esse filtro, porque quando a gente está entrevistando alguém, tá sempre... Só tem duas posições. Ou você tá com a Mulher Maravilha, ou você tá com o Superman ali na sua frente. Qual o seu principal defeito? Eu sou perfeccionista. Sou perfeccionista. Sou ansioso para finalizar as minhas tarefas. Então, é difícil, né? As pessoas, às vezes, colocam uma máscara. Mas a máscara, eu digo que nunca a cola dela é de super bonder. Então, uma hora cai. E em relação a esse ponto... tem até uma frase que um dos meus ex-líderes, né, o nosso CFO, o Clovis Keller, que também é uma referência para mim em gestão e administração, o homem dos números da RS, ele sempre fala uma coisa. O Clovis, né? O Clovis, ele fala que a gente admite... Muito agradável, prazer de conhecer. Ele é maravilhoso. Amável, uma pessoa assim muito... Um querido. Ele fala que a gente admite pelas habilidades... e demite pelo comportamento. Nunca o contrário. Né? Então, é um desafio de fato, mas eu acredito muito na seleção natural. Então, a pessoa pode até se vender algo que, de repente, no dia a dia vai demonstrar que ela não é, de fato, e a máscara vai cair, e aí cabe à empresa dar beijo, tchau, obrigada, até a próxima, quem sabe, talvez, próxima vida, né? Ou então a própria pessoa também se sente desconfortável naquele meio. Tem gente que não gosta. Chegou alguma pessoa, preciso levantar, desejar boas-vindas. Tem gente que não gosta e tá tudo bem. Só não vai servir para trabalhar com quem gosta, né? É a mesma coisa... Eu costumo ver assim que a primeira coisa é a cultura. É assim, por onde nós fluímos, com a nossa energia, com a nossa cor. Exato. Eu sei que tem lá a cor azul da RS. Que é a mesma da sua, olha que Aliás, lindo. Eu sou apaixonado. Eu a minha também. principal cor é azul. Olha, coincidência, né? E assim, até a filosofia, né? Sim. Do azul, que tem a ver com o time azul, tem a ver com algumas frases, alguns bordões. Sim. Nossa que linguagem pega, jornalística, né? que tem a ver com essa integração. Sim. Bom, e assim, a vida, ela muda, né? A gente muda também. Nesse sentido, existem novos desafios e novas paragens. Agora a gente está aqui, daqui a pouco está para outros países, outras cidades. Isso, a vida é feita de ciclos, né? Eu sei que você tem agora uma nova jornada, indo para a Irlanda, vai ficar lá um tempo. E essa é a nova fase da sua vida. É isso. O que você fala sobre ela? Olha... O que te espera, o que você espera dessa nova fase da sua vida?
Eu acho que tem muito a ver, por incrível que pareça, com o seu tema, né? Falar é fácil, mas às vezes é difícil. Quando a gente não consegue se comunicar com pessoas de outros idiomas e que a gente pensa em ir além, a gente precisa se colocar na mesma posição, né? Então, isso já era um anseio, já era um desejo meu, bem antigo, de aprender o inglês. Então, eu falo... O meu primeiro idioma que eu aprendi, além do português, foi Libras. Sabia? Opa, aprendi sabia. Na escola. Sério? Aprendi Libras. E eu vejo que a comunicação, ela é um dom, né? Então, eu aprendi o francês, aprendi um pouco de italiano também, não muito. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria continuar estudando italiano. Aí o curso de italiano, na época, era o meu salário quando eu entrei na IES. Falei, acho que não vai dar por enquanto. E aí o italiano ficou de canto, mas eu sempre quis aprender o inglês. E eu acho que agora é a hora, é agora ou nunca. Nada como você realmente fazer uma imersão. Então, eu estou tirando um sabático para fazer esse intercâmbio e também estou extremamente apaixonada e alucinada pelo mercado de luxo, dentro do conceito imobiliário. Tá. Então, é algo que eu também quero aprender para fazer. Nesse contexto, o que é o mercado de luxo para você? Olha, o mercado de luxo é o dom, de fato, de você conseguir transmitir para as pessoas a paz, a segurança, o pertencimento, o acolhimento. E isso você consegue através de alguns formatos de produtos ou serviços. Pode ser um sonho de uma mulher de ter uma Birkin da Hermès. Ela pode ter ali como objetivo trabalhar, ou enfim, guardar dinheiro, investir dinheiro para poder comprar essa bolsa, e aquilo vai trazer uma sensação de bom trabalho realizado, de realmente de conquista, né? Um sentimento de conquista. Então, esse sentimento também é luxo, mas também pode ser o habitar. E dentro do mercado imobiliário, a gente está acompanhando hoje um movimento de que o habitar tornou-se um objeto de luxo, por incrível que pareça. Então, hoje, as incorporadoras, elas estão não somente construindo prédios para as pessoas morarem, elas estão construindo prédios que façam sentido para a vida e todo o ecossistema das pessoas. Então, hoje você tem, em breve, as pessoas vão começar a morar lá na torre do Ayrton Senna, em Balneário do Camboriú. Sim. A RS Serviços implantou um Versace. Você imagina você morar num lugar, você se hospedar num lugar que tem toda a assinatura, o papel de parede de uma marca que você ama. Então, em breve teremos um condomínio Porsche. Então, são diversos e assim, movimentos. Para pessoas de alto poder aquisitivo poder também desfrutar da melhor maneira possível o seu patrimônio. Exatamente, porque daí vem o senso de comunidade. E o senso de comunidade é algo que eu vivo dentro do Clube W Condo. Então, quando eu estudo sobre o mercado de luxo, eu vejo que muitas coisas acontecem dentro do Clube W Condo. Então, isso faz muito sentido para a minha vida, e eu vejo que as mulheres do Clube W Condo também têm muito a agregar no mercado de luxo. Só que o mercado, a mão de obra, as empresas ainda hoje não estão preparadas para isso. E daqui a 3, 4, 5 anos, a gente vai ter um boom de produtos imobiliários sendo entregues sem que tenha a mão de obra preparada para isso. E aí, dentro desse gap, eu entendi que eu precisava aprender inglês e estudar o mercado de luxo. O que eu vou fazer com esse conhecimento, eu ainda não sei. Já sabe, mas só não sabe onde aplicar. Exato. Mas eu vejo assim, só onde eu moro, perto ali, eu moro em Moema. E praticamente todas as ruas tem 2 ou 3 espaços, onde tinham aquelas casas imensas, antigas. O próprio, em frente à minha casa, onde tinha lá o Beverly Hills. Pegaram umas 3 ou 4 casas, desmontaram assim, aquele espaço, aquele terreno imenso. Lá vai sair uma torre, certamente num altíssimo padrão. Exatamente. E um por andar, aquela história, um apartamento está custando 10 milhões de reais para mais, né? A gente vive justamente esse mercado, que hoje não é somente o brasileiro que investe no mercado imobiliário. Hoje, um investidor, né, global, internacional, sei lá, um americano, um grupo
de investimentos americano, ele vai avaliar, poxa, eu vou investir em Dubai ou eu vou investir no Brasil, em São Paulo, que é uma cidade de 24 horas. Tem muita gente com cacife, com potencial para isso. Muito. Né? E uma coisa que o Renato sempre me ensinou é que dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro faz dinheiro. Então, quem tem, sabe fazer. Só que eu acho, aliás, eu tenho certeza absoluta que a mão de obra, no geral, não está preparada para esse boom. Tá. É porque esse talvez seja o grande desafio. Tem o grande desafio. Para construir tudo isso. Porque você construir, ok, beleza. E quem é que vai atender? Quem é que vai ser o concierge disso? Tá. Como que o porteiro ele vai precisar se portar? Essa é uma o atendimento importante para você que está aqui nos ouvindo, pensando em termos de presente, principalmente de futuro. Né? Então, qual seria um ramo, uma atividade que de alguma maneira tem uma carência muito grande, que tem assim, uma perspectiva muito boa? Essa do mundo condominial. Serviços de segurança, serviços de administração propriamente dita, tecnologia, que mais? Tudo. Saúde, questões de atendimento. Acho que segurança bate, não é isso? Em primeiro lugar? Qual seria o primeiro serviço? Conforto, segurança, saúde, uma boa localização. E agora o senso de comunidade. Né? Então, hoje a gente não compra, né? Quem vai comprar não compra mais uma unidade de apartamento em um bairro qualquer. Ela quer comprar onde se tem uma história, onde faça sentido para a vida dela, onde ela entenda que os vizinhos estão no mesmo nível do que ela. Então, hoje em dia, muitos conceitos do marketing, né? O storytelling, o look-alike, eles estão aplicados diretamente nas vendas dessas unidades. Né? Então, são muitos conceitos que, quando eu começo a pensar, minha cabeça começa a coçar. Porque são muitas coisas, muitas oportunidades. O mercado imobiliário, ele está muito forte e ele vem numa crescente, só que agora a gente tem esse produto, que hoje ainda tem ali uma representatividade ali um pouco tímida, né? Então, uma grande incorporadora, eu vou falar para você que 8% do que ela entrega é de alto luxo, só que a gente já está vendo movimentos de incorporadoras que não vão mais entregar médio padrão, somente alto e altíssimo padrão. Então, o que era 10% está virando 50% e nos próximos 5 anos será 100%. E o que você fala que é o mais importante, a prestação de serviços para serviços de alto luxo, que vão exigir desde pessoas que vão atender, desde pessoas que vão prestar serviços, desde pessoas que de alguma maneira vão estar atendendo as necessidades. Integradores de tecnologia, tá. Porque todas essas entregas viram com muita tecnologia agregada. Então, quem é que vai integrar essa tecnologia? Quem é que vai ensinar para o concierge como que ele faz para ter acesso ao dashboard de atendimento para saber qual é a temperatura do corredor do 12º andar, porque ali os 2 moradores preferem que esteja no andar... Então, é algo que vai muito além. Do prédio lá do Sena, que vai ter assim, nos primeiros andares... Sena Tower. Sena Tower, lá em Santa Catarina. Isso. Tá? E que, assim, os primeiros andares são verdadeiros assim, apartamentos onde tem elevadores próprios para a pessoa subir com o carro e deixar na sala de visitas seus próprios carros. Que certamente não seriam carrinhos, né? Seriam carros de alto luxo, etc. Então, até esse aspecto, né? Imagina o zelador desse prédio. Antigos. Não, imagina. Você está entendendo? Deve vir de helicóptero. Exato, exatamente. E aí, o que eu entendo, né? De acordo com o que eu já estudei até o momento. Hoje, dentro da pauta do luxo, a gente tem 2 segmentos que estão extremamente avançados. O primeiro é a moda, obviamente, né? O luxo nasceu dali, da moda, nananã. Aí as joias entram. Tive aqui o prazer de entrevistar também a presidente da América Latina, de 14 países, da Swarovski. Que lindo. Fantástica, uma melhor extraordinária, uma líder assim, daquelas de mão cheia, comunicativa, muito humilde e muito simpática, muito agradável. E falando sobre Swarovski, do cristal, que na verdade acabou competindo com as joias de alto luxo. Olha, né? isso. Porque teve lá um sistema de lapidação, então assim, o cristal se transformou numa peça de luxo também, competindo com grandes joalherias, grandes empresas nesse contexto. Poxa vida, que coisa interessante. Então assim, a inteligência por trás daquilo que vai de fato tornar a vida mais, como ela fala, mais alegre, mais festiva, mais bonita. Aí você imagina um grupo de investidores que é apaixonado pelo conceito Swarovski. Não
vamos montar um condomínio Swarovski? Olha só. É isso, o mercado de alto luxo hoje é isso. Então, e aí a gente tem o mercado da moda, que a gente pode incluir ali todos os acessórios, joia, relógio, né? Morei lá na Suíça. O meu professor de vendas de luxo, ele era coach da turma de vendas da Patek Philippe e da Rolex. Então, eu trouxe esse conceito, né? E a gente tem também a hotelaria. Tá. Então, a alta hotelaria também é um mercado que já está acostumado com isso. E aí, o que a gente tem dentro do setor condominial? Hoje, a gente está tendo ali meio que um atrito, porque os grandes condomínios que estão vindo com bandeiras hoteleiras estão falando, não, peraí, vocês não sabem fazer, eu que vou fazer. Só que eles não entendem do mercado condominial, eles entendem de mercado hoteleiro, eles não entendem do mercado condominial. E como que a gente vai fazer essa fusão? O que a gente pode aprender deles e o que a gente pode ensinar a eles com humildade? E você não assim, mostra assim, uma grande, não diria sagacidade, mas uma esperteza que está vislumbrando. Aí entra a sensibilidade, a acuidade sensorial perceptiva, entra assim, uma série de intuição. Você está enxergando daqui a alguns anos a sua atuação. Você está preparando ou vai se preparar. Está solto, o brainstorm está solto, mas eu tenho certeza que... Já está conduzindo, está se preparando para chegar lá. Lá na frente alguém fala, você teve sorte, né? Sorte na vida. Essa sorte que você pode ter também, na medida que você estiver ouvindo aqui ao Andy, falando sobre essas coisas tão importantes, uma perspectiva que pode ser também útil para você. Investir, estudar, conhecer, trocar uma ideia com essa moça. Que de repente, assim, pode olhar, olhe bem para ela. Pode ser que amanhã eu esteja pedindo emprego para ela. Quem sabe, por que não? Na verdade, Wendy. Isso aí, olha, eu só tenho a agradecer, de fato, o conceito. Ele está aí. O mercado imobiliário, Passadori, ele tem uma particularidade que a gente consegue saber o que vai acontecer nos próximos anos. Né? Parece que não é uma bola de cristal. Tem algumas situações, alguns contextos que a gente sabia antes. Por exemplo, treinamento, a gente ia lá naquelas feiras americanas. Você já? Daqui a 1, 2 anos, muita coisa estava acontecendo aqui agora. Né? Vinha depois de 1, 2 anos. Hoje não, hoje já é muito as comunicações são muito mais rápidas, não precisamos 2 anos. Talvez até coisas que estejamos até exportando em função do crescimento e desenvolvimento aqui. Sim, perfeito. Então, você falou que daqui a um tempo a gente já tem uma ideia, uma previsão do mundo condominial. Porque nós percebemos assim, a necessidade, tem muitos condomínios agora que são portarias eletrônicas, sistemas aí automatizados, muito mais segurança para os condôminos e também os próprios serviços, aquelas brigas que havia lá entre condomínios, não sei o quê, deixam de existir. Exatamente. E eu fui para a Argentina no mês passado e lá tem muito essa questão da portaria, da teleportaria, né? Que não é uma portaria eletrônica, mas é engraçado que tem muito conceito da pessoalidade. Então, como que funciona a portaria eletrônica ou a teleportaria lá na Argentina? Dentro dos condomínios, você não tem mais o porteiro físico, você tem um totem com uma tela, né, LCD ali, um ecrã, aonde você está vendo a imagem de uma pessoa, que é o atendente que está ali remoto. Qual que é a grande sacada? Você passa na frente dessa teleportaria e você vê o atendente. O atendente, isso é uma ilusão na sua cabeça. O atendente, ele não está olhando naquele momento para quem está passando na calçada. Ele está atendendo outros condomínios, mas pelo fato de ter a imagem praticamente que em tamanho real ou até maior de alguém em tempo real, já dá uma sensação de que existe alguém olhando para aquele condomínio. Então, isso eu achei, assim, sensacional. Por quê? Hoje, a gente vê muito essa questão das estratégias do marketing de humano para humano, né? O último livro de Kotler é justamente isso, as tendências do marketing H para H, humano para humano, porque hoje em dia não são mais as marcas que estão enfiando goela abaixo um produto para os consumidores. As marcas, elas precisam ter à frente pessoas. Então, pessoas vendem para pessoas, não são marcas que vendem para marcas. Então, quando a gente vê isso na ponta, no atendimento, também é uma pessoa. Não poderia ter ali um robozinho do, sei lá, algum bonequinho do dono daquela marca? Poderia. Mas não é isso que vende hoje. O que vende hoje é a comunicação, é o 1 a 1, é o tete a tete. Aí entra naquilo que nós ajudamos as pessoas no contexto de comunicação. Desenvolvemos já há 40 anos cursos de comunicação, preparação de pessoas que, em função de novas necessidades, precisam aprimorar essa habilidade, ou até pessoas que desejam ser palestrantes, que vêm em busca de um preparo para poderem
compartilhar seus saberes, sua experiência, e com isso serem bem remuneradas. Não, e isso é perfeito, esse seu trabalho, porque eu acho que a tendência é que você não tenha mais essa questão de treinamentos e desenvolvimentos para pessoas que queiram palestrar, que queiram... Não, para pessoas que queiram se relacionar e vender. Vender, negociar, liderar, representar, atender clientes. Representar uma marca, né? Então é muito bacana, porque... E seu lado de palestrante? Você é palestrante também, tem todo um trabalho aí. Fale um pouco sobre isso, Wendy. Eu sou muito criativa, então eu desenho muitos insights, e ali, às vezes, através de uma frase, algo que eu vi, ouvi, senti, eu consigo desenhar ali uma palestra com muito conteúdo e com muitos detalhes que fazem muito sentido na vida das pessoas. Eu venho aplicando bastante isso dentro do Clube W Condo, né? Então, para mim é um prazer imenso. Inclusive, na semana passada, eu apliquei uma mentoria sobre metas e foi bem bacana, porque estava todo mundo esperando ali eu apresentar a mágica, o número, a conta, o teorema de Pitágoras, e eu vim falar justamente sobre o lado oculto da meta, sobre o lado doloroso da meta, que enquanto você tem ali uma cenoura para alcançar, você tem um sentido para trabalhar. Então, a cenoura está ali, eu vou alcançar a cenoura. E quando você alcança essa cenoura, o que você faz com essa cenoura? Qual que é o novo sentido da sua vida? Tem um tomate na frente? Não sei. Aí entra um lado assim, bastante interessante, volátil e complexo, que tem a ver com expectativas, com legado, Exato. com propósito de vida, com o que você quer deixar para os seus descendentes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre uma atuação que você teve, pode ser na empresa que você atuou recentemente ou em qualquer outra situação, e que você deixou algo de importante, que o seu trabalho na área de marketing fez a diferença e aquela iniciativa, aquele movimento trouxe para a empresa, e claro, para você também, ótimos resultados, ótimos frutos pelo plantio que você fez. Eu acho que se a gente pode quantificar algo, eu tenho muito orgulho de ter fundado e feito decolar as redes sociais da RS Serviços. Isso para mim foi um marco muito bacana. E quando a gente ainda era pequeno, quando tinha ali, não vou nem falar para você que eram as 10 casinhas, porque a gente alcançou o primeiro lugar acima de empresas que têm, 50 anos a mais que a gente. Na época tinha 20 mil colaboradores a mais do que a RS, mas a nossa força de engajamento interno e a minha perseverança de motivar todo mundo a curtir, comentar, começar a difundir realmente as redes sociais da RS Serviços, e a gente conseguir ter chegado no top número 1, e estamos até hoje lá. Isso me deu muito orgulho, porque realmente faz muito sentido. E aí, voltando a falar sobre metas, quando eu era da área de marketing da RS, a minha meta era fazer com que a RS fosse a número 1 nas redes sociais. E quando a gente alcançou a meta, qual que era a nova meta? Era se manter. Então não basta chegar, tem que se manter. Sim. Por quê? A gente precisa utilizar muito da criatividade para você fazer coisas novas. Porque quando a gente está no mundo digital, tudo que a gente faz pode ser copiado. E foi copiado. Aí o pessoal fala que não é copiado, é benchmark. Exato. Inspiração. Isso é inspiração. Mas tem muita cópia, né? E aí, tudo que a gente fazia, as outras empresas começaram a fazer, e aí tiveram te obrigando a ir na frente. Exatamente. Quem é de vanguarda não tem jeito, não vai ser alcançado. É isso aí. Wendy, que coisa linda, que alegria te receber aqui no nosso programa. Eu que tenho, um prazer enorme. E gostaria que você deixasse aqui para quem está chegando agora, quem está assim numa perspectiva, o que eu faço da minha vida, esse mundo tão conturbado, mundo VUCA, mundo Bunny, de tendências, de todo um avanço em função da inteligência artificial, e muita gente assim, que tinha lá sua posição tranquila, de repente assim se vê ameaçada por quem copia, por quem adapta, por quem chega na frente, por quem faz um movimento diferente daquele que eu faço, talvez estagnado, talvez um empurrãozinho, mas em termos de vislumbre, que recomendação você daria para quem está aí querendo uma orientação de uma pessoa tão especializada e tão bem sucedida como você? Olha, eu vou compartilhar aqui uma experiência minha, e eu sei que eu estou muito errada no que eu vou falar. Eu não sou adepta da inteligência artificial. Mas, até hoje, na face da Terra, nada que apareceu pra gente com
a palavra artificial depois foi algo bom. Mas eu entendo que é algo que pode ajudar as pessoas a ler relatórios mais rápido e tudo mais. E se você consegue utilizar a inteligência artificial dentro desse contexto, mas você mantém viva a sua inteligência natural, perfeito. Eu entendo que a inteligência artificial, nos próximos anos, ela vai servir como uma peneira. Então, quem abraçar a inteligência artificial e fazer dela o seu senhor, será um escravo dela para sempre. Quem utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, ok, você vai continuar ali tendo seus bons resultados. Quem for orgânico, vocês sabem o que é orgânico? Pega uma folha em branco, começa a escrever as suas ideias, começa a escrever como foi o seu dia, começa a escrever o que você quer fazer no próximo mês, no próximo ano, nos próximos 10 anos. Utilize, volte ao que a gente era antes e comece de fato a escrever. Tenha esse senso de criatividade próprio e orgânico, humano e natural. E você vai ver o quanto que a sua vida vai prosperar. Porque se você continuar perguntando para o chat o que você deve fazer, como que você deve escrever um e-mail, como que vai ser o seu dia com base nos seus sentimentos, você está se tornando uma pessoa artificial. E aí lembra do suco que dá câncer nas pessoas? É aquilo, um suco artificial. Então, volte para o mundo orgânico, escreva, leia, pare de ficar vendo resumo de livro, porque isso não faz sentido na sua vida. Ou vai fazer para você realmente diminuir o seu nível intelectual. E tá tudo bem também se for o seu propósito. Agora, se o seu propósito é expandir a sua mente, ter ascensão na sua carreira, ascensão na sua vida pessoal, volte para o orgânico, volte a escrever, volte a ler livro físico. Eu sei que tem muita gente que é adepta do Kindle, né, do Kindle, mas volte a ler livro físico, sentir ali, fazer as suas anotações, não entendeu a página, volta, porque eu tenho certeza absoluta que você estará dando um passo adiante. Então, são 2 passos para trás, na linha do tempo, né, na história, mas são 2 passos para frente. No mundo condominial, o que você sugere para as pessoas que estão buscando uma alternativa? E como você é apaixonada, tentando conhecimento, está dedicando a sua vida nessa fase de aprendizado para um outro país, ficar lá 8 meses para voltar de uma forma diferente, obviamente pensando nessa perspectiva, nessa área, nesse segmento. Perfeito. O que você diria para as pessoas em relação a isso? Vá visitar estande de obra. E aí você vai entender. Quando eu falo que o mercado imobiliário, condominial, você consegue saber o que vai acontecer nos próximos anos, é justamente por isso. Porque primeiro existe uma maquete, primeiro existe um conceito, primeiro existe uma ideia. E aí, 3, 4, 5 anos depois, existe de fato essa entrega. Quando essa entrega acontecer, aonde que você pode se encaixar? Né? Então, procure sempre ser o melhor naquilo que você faz, que com certeza você vai ter algum tipo de destaque. Ontem eu li uma frase que fez muito sentido. E, enfim, eu não quero falar de religião aqui, porque pode ser que quem está do outro lado da telinha ali não goste, mas sempre pense que quando você chegar num lugar, imagina que foi Deus que te mandou para lá. E aí tudo vai fazer muito sentido. Olha só. Uma ótima forma de concluir aqui o nosso contato. Se quiser deixar algum contato, para eventualmente alguém queira entrar em contato com você, Wendy, fique à vontade. Olha, eu tenho o meu Instagram, que é wendytavares.daily, que agora eu mudei, não é mais vendas. Eu coloquei daily porque eu compartilho de fato a minha jornada, então é o diário da Wendy Tavares. E eu tenho também um canal no YouTube, né? Já que nós estamos nessa plataforma, o meu canal no YouTube se chama Wendy Tavares, você se vende o tempo todo. Porque eu acredito muito nisso, eu acho que a gente pode fazer negócios na fila de um mercado, na igreja, na balada, na sala de aula, em qualquer lugar a gente pode fazer negócios e a gente está sempre se vendendo ou sempre vendendo alguém. É obrigado, isso. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Olha, Wendy, mais uma vez agradecido pela sua participação em nosso programa, Falar é Fácil, e honrado, porque era uma pessoa que eu queria trazer aqui há bastante tempo e agora sim não podia ser diferente do que você acabou de demonstrar aqui, uma pessoa brilhante, encantadora, de uma simpatia, sim, sem par.
Prazer te receber aqui. Prazer o meu, você é uma inspiração, que você possa difundir cada vez mais essa arte que é se comunicar. Passadori, muito obrigada. Obrigado, querida. E para você, fica um abraço, espero ter gostado, né, dessa reflexão. Estou aqui com a Wendy Tavares. Até o próximo programa. Até lá. Até mais.